está liberado. Meu esposo também está liberado hoje. Eita glória. Bora, Rafa. Aleluia. Troquei o tangedor hoje. Só um tiquinho. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão bem, mais forte? Vocês estão bem? Amém. E aí eu estava rindo com o Dai. Ele disse assim, não, esse cara não sabe cantar. Pronto. Aí eu fiz, oxe, não sei não, pastor, segunda-feira eu falei assim, olha esse cara, gente. Falei, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E queridos, e que bom que estamos em uma semana que vai entrar justamente nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje. Amém. Nós estamos em uma semana de jejum. Você sabe que o jejum recarrega as nossas baterias. E se eu posso colocar uma ministração hoje para essa noite, seria: você está pronto para recarregar as suas baterias? Entende que o Senhor está nos chamando, os nossos cultos não têm mais sido os mesmos. Nós estamos. Eu falei para a Thay no domingo de noite que a presença de Deus era tão tangível que é como se a gente pudesse tocar. Amém. Na presença do Senhor, e tem sido isso culto após culto. As ministrações, meu Deus. A ministração de domingo de noite, eu não posso falar do meu porque eu não estava aqui, né? Eu estava falando daí. Mas a de domingo de noite, meu Pai. Eu acho que eu estou ruminando ainda essa palavra do domingo de O nível noite. está subindo. O negócio está ficando bom. E aí eu dei risada porque Kelly falou assim, ele perguntou, minha mãe, quem está no DI hoje? A tia Vânia? Eu falei, não, acho que sua tia Vânia vai para outro lugar. Eu falei, não estou gostando disso. Ela está saindo demais para o gosto. Mas amém. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz: fiel é Deus, o qual o chamou. Sabe qual é o problema? Nós estamos preocupados com o chamado ministerial, com o propósito. Sabe, nós estamos muito preocupados às vezes com, não, eu fui chamado para ser profeta e eu tenho que cuidar disso muito bem, sabe? Eu fui chamado para ser professora de departamento infantil, eu fui chamado para isso, não, eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para tocar, e assim, nós estamos muito apegados a isso. Mas Paulo está dizendo que nós fomos chamados para ter comunhão com Deus. Aleluia. Quando o Senhor cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus cria Adão não simplesmente para cuidar da terra. Deus cria Adão para que toda a virada do dia ele pudesse descer e ter uma comunhão com a sua criação. O maior propósito nas nossas vidas é ter comunhão com Deus. E em Apocalipse, João tem uma grande revelação que Deus diz: eis que estou à porta e bato. Para poder, sabe quando Jesus diz isso? Eis que estou à porta e bato. É como a virada do dia. Adão, Adão, onde é que você está? Deus ele está ansiando em se revelar para os seus filhos. E essa revelação, não espere que é o pastor que vai te dar, não espere que seja um ministro de fora que vai te dar. Essa revelação você só tem na sua intimidade com Ele. Essa comunhão com o Espírito Santo faz com que nós ficamos sensíveis, sabe, à voz do Espírito.
até o relacionamento. Às vezes, eu gosto de usar esse exemplo, somos como crianças mimadas, buscando a Deus, tocando nos seus bolsos, procurando o que Ele pode nos dar. Então, menos procuramos saber quem Ele é, o que tem no íntimo dele. E como disse muito bem o meu pastor no domingo, Deus Ele é infinito. Então, quanto mais você o busca, mais tem para você descobrir sobre Ele. Aleluia. Lá em Mateus 27, no capítulo 50, a palavra do Senhor nos diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Na antiga aliança, as pessoas precisavam dos sacerdotes, dos profetas. Mas Jesus veio e rasgou o véu. Jesus se tornou a ponte que tem acesso. Mas pode dizer uma coisa para você? O acesso ficou tão mais fácil que as pessoas não dão o valor necessário. Porque naquela época, para Moisés receber o recado de Deus, ele passava 40 dias em cima de um monte para ouvir os recados de Deus para passar para o povo. Elias precisava ir para um lugar, orar para que Deus desse diretrizes a eles. Eliseu da mesma forma. Eles tinham honra pela sua presença. Eles tinham anseio pela sua presença. Mas a gente hoje tem uma facilidade de se achegar diante de Deus. E muitas vezes nós não damos valor a essa presença. Quando você toma uma decisão por vontade própria, você não está dando valor a essa presença. Quando você prefere ficar numa série da Netflix em vez de estar debruçando sobre a palavra, pela palavra, você não está dando honra a essa presença. Ontem eu cheguei na sala, olhei para dois ministros, dois porque tem três, vamos dizer três, que vão me chamar a impressão. Eu disse: se ficar no celular e assistir no filme, não sobe para pregar. Foi bem claro. Sabe por quê? Porque eles precisam honrar a presença. Hoje eu precisei levantar um pouco mais cedo, porque eu tinha estágio, porque eu precisava buscar a presença. Eu não posso subir nesse púlpito e pregar o que eu quero, ou o que você deseja ouvir. Eu preciso pregar aquilo que o meu pai tem para falar para você hoje. E a gente precisa entender que nós precisamos deixar os nossos olhos serem iluminados pela ótica de Cristo e não pela ótica humana. Só que essa ótica de Cristo, os olhos iluminados, isso me faz lembrar de Céu Fernandes, que um dia a gente perguntou a ele o que ele fazia para ter tanta revelação da palavra. Ele disse assim: eu oro porque está escrito na palavra, que meus olhos sejam iluminados pelo conhecimento da palavra. E você precisa deixar seus olhos serem iluminados, e seus olhos só estão iluminados quando você se debruça diante da presença. Você já reparou que as ministrações que nós estamos tendo diariamente nesses cultos está falando da presença? Porque muitas vezes nós estamos preocupados demais com as coisas aqui da terra e estamos esquecendo de onde viemos. Qual é a nossa essência? A quem pertencemos? Jesus, em momento nenhum, ele se preocupava no que ia comer, no que ia vestir, aonde ia dormir. Qual era o jumento que ele ia sentar, porque não tinha carro naquela época. Ele não se preocupava com essas coisas. A única preocupação de Jesus era ter intimidade com o Pai para cumprir o propósito. Só cumpre o propósito com esse do que tem intimidade, que tem comunhão com o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele pegou e dizer o quê? Ele saía para orar. Jesus se retirou para orar. E no momento mais difícil da vida dele, ele estava orando. Aleluia. Amém, amém. Lá em João 14:17 diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Romanos 8:5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne e para o que é da carne.
minha mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade de paz. Onde é que está a sua mentalidade? Para onde ela está indo? Para as preocupações com as coisas desse mundo? Ou está no Espírito? Ele diz que a mentalidade da carne traz morte, mas a mentalidade do Espírito traz vida e paz. Sabe, eu oro para esses dias que a consciência do Espírito Santo habitando dentro de nós seja cada vez mais clara nas mentes dos crentes. Sabe, nós precisamos entender que o ministério do Espírito Santo, ele é muito mais poderoso do que o ministério dos antepassados. Às vezes a gente quer chegar no céu e perguntar: e aí, Moisés, como foi abrir o mar vermelho? E aí, Eliseu, como foi derrotar os profetas de Elias? Como foi derrotar os profetas de Baal? Eles vão dizer assim: não, eu quero saber como é que é o próprio Espírito habitando dentro de vocês. Aleluia. Como é que a igreja primitiva se tinha tantos milagres, prodígios e maravilhas que precisamos ver hoje? Aquela igreja não se preocupava em quanto tinha na sua conta bancária, ou não trabalhava demais para ter o melhor carro do ano, ou não se desgastava demais no trabalho para poder ter luxo ou riquezas. Deus tem tudo isso para nós, mas Ele diz: primeiro buscai o reino de Deus. Sabe quando você tem comunhão com o Espírito Santo? Quando você tem comunhão com a presença, não precisa ninguém te corrigir. Não precisa ninguém sinalizar para você que você precisa mudar. Deixa eu contar algo para você, né, pai? Eu estava bem quietinha ali. E eu sinalizei para alguém, a pessoa veio até mim e falou bem assim para mim: o Espírito de Deus está dizendo para você, deixe de ser menina traquina. Olha aí. Aí eu fiz assim, né? Inocente. Eu tô inocente, assim, traquina para o bem ou para o mal? Eu fiz: quando foi que você ouviu que tem traquina para o bem? E eu fiz: o Espírito Santo, o Senhor falou, agora você vai ter que trazer a revelação do que eu preciso mudar. Olha aí. E as coisas foram sendo reveladas. E as coisas vão mudando. Amém. Quando nós temos comunhão com o Espírito de Deus, quando nós temos comunhão com a presença, nós nos olhamos como um espelho. E diante desse espelho, o Senhor começa a dizer: você precisa mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso. Eu começava a contar e de ontem, e dizendo assim: que bom que esse mês é o mês do fruto do Espírito. E sabe o que você precisa decidir? Amor não é um sentimento, é uma decisão. E eu tenho umas 2 a 3 semanas que eu tenho tomado atitudes de amor com alguém que, tipo, mim não voltaria para a minha convivência. Mas a que habita em mim é muito maior do que a minha carne. Aleluia. E sabe quando eu subi na casa de uma pessoa e eu comecei a dar banho naquele neném? O Espírito falou assim: você agora vai perceber no ambiente que essa pessoa está, e o que a única coisa que ela precisa é do meu amor e da minha misericórdia. Aleluia. E naquele ambiente onde eu estava, eu comecei a perceber o quanto que aquela pessoa precisa do amor de Deus, precisa da misericórdia de Deus. E ela olhou para mim e disse assim: eu vou apresentar a minha filha, mas eu vou apresentar na sua igreja. Sabe o que é isso? O amor sendo derramado. Então, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai te mudando. Você que era tagarela como eu, começa a ficar mais calada. Olha aí. Começa, eita glória, louvado seja Deus. Você começa a ter uma sinalização: cala a boca, fica reta, agora você pode falar. Entende? Porque você vai trazendo, essa comunhão vai trazendo as coisas que nós precisamos mudar e melhorar. Aleluia. 5,15 diz: e ele morreu por todos nós, para aquele que vive, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e
e ressuscitou. Não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Tem uma música que diz assim, uma frase da música de Carlos Sampaio: perco a minha vida por amor a ti. Tem sido uma canção da minha vida ultimamente. E ela diz assim: e em ti e a ti eu entrego os meus sonhos. E ela começa a dizer: resplandece em mim, resplandece a tua glória através de mim. Nós não vivemos para os nossos próprios planos, para os nossos próprios sonhos, para os nossos próprios desejos. Deixa eu te contar uma novidade que não te contaram. Quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você deixou de ter vontade. O que agora você está para fazer é a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Isso é levar a cruz. Eu deixar que a minha vontade seja transpassada pela vontade de Deus. É abrir mão da minha vontade e fazer a vontade dele. Porque ele disse: se eu busco o reino dele, as demais coisas, ou seja, os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu anseio, vão ser acrescentados. Porque Deus, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai ganhar em Deus na parte de ofertar. Quando você oferta seu tempo, quando você oferta os dons e os talentos que foi dado por ele a você, é só um empréstimo. Isso. Não se acha que você tem dons e talentos, porque não são seus, são dele. Então, quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo, você recebe sinalizações de com quem falar, de com quem se associar, de como agir. Sabe quando você diz: meu santo não bateu com o santo de lei? Tem gente que fala isso, né? Não, eu não sei que não foi com a cara, disse que o santo que está vindo, eu acho que é o mesmo santo, como é que não sei como é que não bate. Aí Deus pode dizer: quando você vai para a comunhão com o Espírito de Deus, Deus pode dizer assim: ó, eu vou te mostrar dessa pessoa, e vou te mostrar por que ela age dessa forma. E aí uma cortina cai, e você começa a ver, e você começa a encher seu coração de compaixão. Aleluia. Eu acho bonito Jesus, quando vai escolher os 12 dele, um sanguíneo que pega uma espada para cortar a orelha do soldado, um Pedro, um Judas ladrão, Meu Deus. um Mateus cobrador de impostos. E você vai olhando, um Natanael que disse que de Nazaré não poderia ser coisa boa nenhuma. Mas Jesus não estava olhando para aqueles homens como as atitudes que ele estava naquele momento. Jesus estava olhando uma história que seria construída na vida daqueles homens. Aleluia. Quando ele chega no tanque de Betesda, ele vai conversar com a mulher samaritana. Ele disseste bem, o marido que você não tem, se tivesse 5 maridos, ela não falou isso para ele. Ela disse que não tinha marido. Ela fez: disseste bem, você tinha 5. Aí você para para ela: será que Jesus só falou assim para ela: você tinha 5? Ou porque os para ter uma vida com Deus. E tudo que fazemos tem que ser fruto do que experimentamos nele. Precisamos
precisamos conhecê-lo o tempo todo. Aleluia. Romanos, Paulo ele vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados. Nós somos filhos. Amém. A Bíblia, Paulo vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Se nós somos criados à imagem e semelhança, somos filhos, precisamos agir como filhos. Se eu passar 2 dias sem falar com minha mãe, parece que está faltando alguma coisa em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não pode passar um dia, ou nem 5 minutos sem falar com o nosso pai. Verdade. Eu não digo nem um dia, nem 5 minutos sem falar com ele. Sem pedir direcionamento a ele. Sem olhar para as pessoas com um olhar de paixão. Através do olhar iluminado por ele, por causa de uma comunhão. Eu não posso julgar as pessoas pelos seus atos. Eu preciso conhecer a história dela. Tem pessoas, como leram, quando me conheceram, achavam que eu era mentira. Cada porte da pessoa, né? Entende? E às vezes nós estamos julgando o livro pela capa. Olha aí. Julgando o perfume pelo vidro. Ou pela embalagem. Sabe, Deus quer nos levar a um nível de comunhão, onde a gente possa, sabe, resplandecer essa luz de Cristo para outras pessoas. Deus não nos chamou para ficar em 4 paredes. Esse não é o chamado da igreja. Igreja significa ir para fora. Aqui, para amar, para poder ser crente é muito fácil. Lá fora é que nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. Aleluia. Hebreus 12, 22 diz: mas vocês chegarão ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. Jesus não inaugurou um lugar de adoração aqui na terra. Mas esse lugar de adoração tem um endereço celestial. É isso que Hebreus está dizendo. Chegarão ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Só tem comunhão com Deus em um nível mais profundo, quando nós vamos para o Monte Sião. Sabe onde é o Monte Sião? Os céus. Em conexões com os céus. É o que a palavra diz. Aonde nós vamos ver milhares e milhares de anjos adorando ao Senhor. Você já entrou no seu quarto, fechou a porta, dentro agora de Samuel, entra no teu quarto, fecha a tua porta e começou a adorar o Senhor dentro do seu quarto. E a atmosfera daquele lugar mudou, parece que você nem estava atrás desse mundo físico. Como diz a música, a atmosfera já mudou. Teu espírito está aqui. Sabe? Eu estava assim no meu quarto, na sexta, Joel saiu com os meninos, eu fiquei no meu quarto e começava a cantar essa música, né? De Gabi Sampaio, eu levantava as minhas mãos e eu comecei, aí entrou uma música de Ludmila Febre, diz: a doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Sabe, eu comecei a levantar as minhas mãos, deitando na minha cama e fechando os meus olhos. Eu saí daquele ambiente físico da minha casa e comecei a entrar num ambiente celestial, no Monte Sião do Senhor. Aleluia! Aonde as preocupações acabam, aonde os medos, os anseios se acabam, e a única coisa que nós queremos é a presença. É ser coberto, invadido e enrolado nessa presença. Aleluia! Tiago 4,8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Em outras versões diz: chegai a mim e eu me chegarei a ti.
Quando damos um passo, Ele também se achega. Sabe, Ele está nos convidando. Isso não é só para ministros, isso não é só para profetas, isso não é só para ministros de louvor, é para nós que somos filhos. Aleluia. Chegar no céu, Deus não vai te chamar de profeta, de pastor, de evangelista, de apóstolo, de tecladista, não, Deus vai nos chamar de filhos. Filhos amados. Essa é a nossa identidade. Quando eu chegar no céu, a minha identidade vai estar lá escrito filha. Não é profeta, não é de departamento infantil, não. É filha. Essa é a nossa identidade. Precisamos voltar nesse encontro com o Pai. Sabe, esse jejum já não trazendo de volta para poder ter essa conexão com o Pai. Para ter essa intimidade com Ele, para ouvir os desígnios que Ele tem para as nossas vidas, para desfazer as obras do diabo, para termos orações proativas. Sabe o que é isso? Liberando orações para o nosso futuro. Ai, Aleluia. eita Jesus. Muito bom. O Senhor está nos dizendo nessa noite: eu não quero que você apenas saiba que eu existo, mas que experimente a minha glória, poder, minha voz, os meus atos, minhas comunicações por palavras e às vezes por imagem. Desejo plantar coisas em vocês, conduzindo-os ao seu destino. Eu quero santificar você, ordenando os teus pés, firmando-os e te conduzindo pelas veredas da justiça. Vive na minha presença. Eu não quero me mover apenas nas igrejas, mas em todos os lugares onde um crente entrar, eu estarei em manifestação. Diz o Senhor. Existem coisas que Deus quer nos comunicar. A humanidade, a terra anseia pelas manifestações. Não são de grandes ministros, são dos filhos de Deus. São dos filhos de Deus. E Ele mesmo está nos dizendo hoje: eu tenho comunicações por meio de palavras, por meio de imagens. Queridos, essa noite eu tive um sonho aterrorizante. Tem uma menina lá onde eu estou fazendo estágio, que é usuária de droga, trabalha lá dentro. E não estava pensando nela, não comi feijão de noite para ter pesadelo. Sabe, eu vi homens armados entrando dentro do nosso ambiente de trabalho e procurando ela para tentar matar aquela menina. E eu levantei, eu comecei a orar. No meu ambiente de trabalho, não, diabo. Aleluia. Todos que estão ali estão guardados e selados. Porque aonde eu estou, a terra é santa. Aonde eu estou, milhares e milhares de anjos estão em redor. Não sucederá, praga nenhuma chegará. E eu comecei a orar por aquela menina. E eu tinha esquecido, fui para essa dessa, quando eu sentei. E que eu, conversando com o céu, eu olhei para frente, está ela lá no canto. Lá longe, e eu de calma, eu dizendo: Pai, guardada, livre. Toda vez que eu chego de manhã, que ela me agarra e eu aproveito ali para poder orar, sabe? No meu íntimo com o Senhor pelaquela vida. Deus está nos despertando. Deus está nos despertando a ter comunhão com Ele. O nível que você está ainda está raso, porque Deus sempre tem mais para nos mostrar. Aleluia. Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As palavras de Deus estarão tão ativas dentro de você, que irão transmitir virtude, amor, vida, ressurreição, paz, movendo-se através de você. E
falando sobre mansidão e domínio próprio. Eu fiz coisas muito boas. Ela falou de você. Eu disse, olha, você é maravilhoso. Não, pra mim foi maravilhoso. Ela falou muito comigo. Você entende? Que você precisa ser, pessoas precisam ser alcançadas pela tua vida. Foi isso que Jesus estava fazendo. Aonde ele chegava, ninguém ficava com fome, ninguém ficava doente, nem endemoniado. Não tinha necessidade. Porque até na hora de cobrar imposto indevido a eles, fala bem, na boca do peixe, paga o meu seu. Que você tem que pagar, eu não preciso pagar não, porque você está ligado de Davi. Não preciso pagar não, mas alguém quer cobrar de mim e vai lá ver, faz. Porque eu preciso dar exemplo. Muito bom. Olha aí. Aleluia. Nós temos que estar tão envolvidos com o Espírito de Deus que quando uma pessoa passar por você, ela pode até estar sorrindo. Mas Deus diz assim, ela está assim, assim, assim. Vai lá e dê um abraço. Eita glória! A pessoa se desmancha. Existem missões impossíveis para algumas pessoas que Deus escolheu você para fazer. Olha aí, Deus está falando. Sabe aquela mulher que ninguém quer conta, que ninguém quer conversa? Porque para o povo ela é uma prostituta, para o povo ela não tem jeito, para ela não precisa de passar processamento de descarrego, porque tudo na vida daquela pessoa está errado. Aí Deus vai te colocar num ambiente de trabalho assim, e você vai cuidar dela. Glória a Deus. Sabe aquele rapaz que dá um vício, mas trabalha no mesmo ambiente que você, e você diz que não tem jeito? Para você não tem jeito, mas para ele tem. Mas para Deus tem. Deus não desiste de ninguém. Eu vou repetir. Deus não desiste de ninguém. Ele enviou seu filho para todo o mundo. Não é só para quem está na igreja, não. É para quem está lá fora. As pessoas precisam experimentar a manifestação de Deus através das nossas vidas. Porque se você não fizer, as pedras vão clamar. Não tem mais tempo de ter medo. Não tem mais tempo de dizer minha reputação. Que reputação? Não tem mais, sabe, mais tempo de você ficar analisando, projetando, colocando no papel e querendo ficar tudo perfeitamente. Rapaz, age logo. Deus está falando com você, para com isso, age logo. Não pega a oportunidade, não. Age, faz acontecer. Tem alguém que precisava ouvir isso aqui. Amém. A gente fica protocolando tanto. Procrastinação é pecado. Eu vou repetir. Procrastinação é pecado. Quem age pelo Espírito não se cansa. Quem age debaixo da unção do Espírito não se cansa. A minha quando ela me pergunta, Vanessa, eu estou em casa, 3 filhos, marido, é a faculdade. Eu fiz, ela fez as coisas da igreja ainda. Eu fiz, sim. Tu não anda cansada? Não. Não. Sabe por que eu não ando cansado? Porque eu tenho amor e prazer em fazer aquilo que eu faço. No dia que eu começar a reclamar, eu abro mão e deixo de fazer. Porque se eu começar a reclamar é porque eu não tenho amor por aquilo que eu faço. Sabe por quê? Porque se ele me deu um dom, é porque ele sabe que eu tenho capacidade nele para poder fazer ele agir. Então, isso a gente só consegue na comunhão com o Espírito de Deus, na comunhão da presença do Pai. Tem um Deus gigantesco, de braços abertos, todos os dias, todos os minutos, prontos para ouvir a nossa oração, buscando a Ele, sem precisar mexer nos seus bolsos para querer as suas bênçãos. Olha aí. Mas para conhecê-lo. A Bíblia diz que nós devemos seguir e prosseguir em conhecê-lo e não em querer só as suas bênçãos. Aleluia. Êxodo 24:15 diz: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte.
No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor se parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E Deus está dizendo: o que eu fiz com Moisés, eu faço com os meus filhos, revelando-me na nuvem da presença. Você está pronto para você estar na nuvem da presença de Deus? Revelar a você que você nunca precisou de amor de outros homens. Da glória. Que você nunca precisou que as pessoas te aceitassem, que você fosse aceito no meio da sua família. Você está pronto para entrar nessa nuvem da glória e dizer assim: perdoa quem te fez mal. Aleluia. Você prega só muito dia. Perdoa quem te fez mal. Perdoa, tira essa dor de dentro de você hoje. Se livra desses pesos hoje. Filho, eu tenho muito mais para fazer na sua vida, mas enquanto você continuar com essa dor no seu coração, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Sim. E ele vai começar a perdoar sua mãe. Perdoa aquele que te feriu. Perdoa aquele que te tocou indevidamente. Perdoa seu pai porque te abandonou. Perdoa, sabe? Aquela pessoa que você confiava e quebrou a confiança. E ele vai começar. Aleluia. Aí vai começar a limpar e ele vai dizer: agora eu posso me revelar a você. Porque Deus, ele nos corrige em amor, queridos. Ele nunca vai nos corrigir severamente. Ele vai vir com amor. E é isso que nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Porque quando conhecemos o Pai, aí aprendemos a ser imagem e semelhança. E aí começamos a perceber e a olhar as pessoas com o olhar de Deus. Aleluia. E não com o nosso olhar humano. Em Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Quando ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é como se fosse uma bateria onde somos carregados. Sabe que o batismo com o Espírito Santo em você, se não estiver reciclando, você poderá ser uma bateria velha? Eita. E o que você faz com a bateria velha? Bora. Ai, mas somos recarregáveis. Então, apenas plugue na comunhão com o Espírito de Eita Deus. glória. Se cair a zero, reative. Muito bom. Se está pela metade, encha. Mas que você vai sair daqui hoje com as suas baterias recarregadas.